Seja bem-vindo, bem-vinda ao Acordo Saúde. O Acordo Saúde que nasceu juntamente com o portal Atibaia Health. Paula Romano aqui ao meu lado, comandando mais um super episódio, não é mesmo, Paulinha? É isso aí. Bom, o importante é você saber que sua saúde, a saúde da sua família importa, não só para você, mas para nós também. Então, que tal reunir os melhores profissionais da nossa região para falar sobre diversos assuntos que possam interessar não somente a você, mas a algum amigo, algum familiar. Então, por gentileza, fique à vontade já para se inscrever no nosso canal. Coloque aí o comentário, qual especialidade que você gostaria que a gente tivesse entrevistando, né? O médico profissional. O importante é você falar pra gente, porque queremos aproximação, queremos engajamento e queremos que você participe, não é isso, Paulinha? É isso mesmo. Não esquece também, o link tá aqui na descrição para você também ir até o portal, o Atibaia Health, e saber ficar por dentro de todos os profissionais, todos os serviços que tem à sua disposição. O que a gente precisa é de clique. Então, clica, se inscreve no nosso canal, clica no portal, participe, fique conosco. O episódio de hoje a gente vai falar sobre autismo. Então, estamos aqui com duas profissionais maravilhosas. Sejam muito bem-vinda, Gabriela, Andréia. Obrigado por estar no Acordo Saúde e trazer esse assunto de extrema importância para a gente gerar mais conhecimento para a nossa população, para a nossa audiência. Obrigada por vocês estarem conosco. A gente é que agradece, é um prazer estar aqui. Eu fiquei feliz, viu? Porque eu assisto, né, vários episódios do portal e de vez em quando você pede Pix. Dessa vez você só pediu clique, então acho que vocês têm que participar, interagir com a gente. Principalmente, né, porque hoje a gente tem a honra de falar sobre um assunto cada vez mais crescente, que é o autismo, né? Então, eu sou mãe de um autista já de 15 anos, fez 15 anos na terça-feira. Parabéns, a mamãe fica orgulhosa. O Paulinho, e a gente tem a clínica no Instituto Multidisciplinar para atendimento dos meninos, né? Dos meninos e meninas, desde o precoce até os adultos. Então, é uma honra para a gente estar aqui para poder falar um pouquinho desse assunto. Eu acredito que somar, né, a questão da sua vivência, que querendo ou não, se tornou um amor, um afeto para você acolher e trazer mais calma e conhecimento para a população, por isso que nasceu o Instituto, e trazer a Gabi, também, já tô chamando de Gabi, virou amiga, já fica, daqui a pouco tá no WhatsApp, para poder trazer a área dela, assim, para trazer mais sustento, mais parte técnica, mas sem ser tão técnico. Vamos conseguir alcançar aí todas as dúvidas, não só as nossas, mas também das pessoas que depois vão entrar em contato com vocês desse episódio para precisar de mais suporte, mais auxílio, que eu acho que é essa a nossa missão aqui hoje. É muito especial trazer a Gabi, que ela vai poder falar muito desde da jornada de como ela começa, né? Porque ela faz avaliação neuropsicológica, que é justamente aquele caminho, o caminho inicial. E eu sofri muito nesse primeiro caminho. Então, meu filho, ele teve um autismo regressivo. Então, até 1 aninho, ele teve os seus marcos, ok. Foi com 1 ano e 2 meses que ele deu um apagão. Então, ele falava, mamãe, papai, vovó, bola, e de repente ele apagou. Então, a criança que sorria era assim, né? Então, não tinha mais expressão. E aí, a gente foi nessa 15 anos atrás, hoje está mais divulgado, né? Mas há 15 anos atrás era diferente. Então, eu ouvi muita bobagem. Eu ouvi de um pediatra, olha, se o Paulinho for autista, eu como meu diploma. Paulinho é nível 3 de suporte. Mas o Paulinho que ele conhecia na ocasião, né, que ele acompanhou, não era. Então, e aí depois de alguns meses, quando a gente já estava nessa jornada para tentar descobrir o que tinha acontecido com o menino, a gente teve médicos que deu medicamento para ele novinho e a gente tinha um desconhecimento. Eu tenho que dar remédio para o menino que é autista. E ele virou do avesso. Então, foi uma jornada que foi muito perrengue. E depois, um pouco mais para frente, também tive outros perrengues, ouvi muitos nãos. Então, hoje, o que a gente traz é meio que transformando mesmo essa dor nesse propósito de trazer não só o que a gente consegue fazer na clínica, mas especialmente muita informação. Para as dores que eu passei, tentar fazer essa jornada, esse caminho mais fácil, começando, né, pela avaliação neuropsicológica, que é a área da Gabi. Esse seria o primeiro
diagnóstico a ser feito, começa-se por onde? Então, acho que é a partir desse princípio. Vamos falar da questão de primeira infância, de bebê, tá? Porque tem a questão também da gente chegar e fazer alguma avaliação adulta, porque até então não houve uma pesquisa, uma procura, não tinha uma causa aparente para ser diagnosticado. Enfim, acho que é legal a gente passear por esses dois polos hoje. Só antes da Gabi falar, deixa eu só até falar dessa jornada que a mãe passa, porque geralmente a mãe não vai procurar, né, uma avaliação neuropsicológica, a mãe vai procurar um médico. Então, hoje, é muito importante que os pediatras estejam muito atentos. Por quê? Porque quando eu passei por essa jornada, a pediatra não manjava nada de autismo. Então, era muito difícil. Eles chegavam, eles falavam pra gente, ele é pequenininho demais. Faz parte, tem criança que é mais quietinha. Não, mas aconteceu uma coisa. Eu li uma veja lá que tinha os sinais do autismo. Eu liguei pro pediatra e falei assim, cara, meu filho é autista. Imagina, que absurdo, aconteceu um trauma na escola, tira o menino da escola. Então, então, o pediatra é o primeiro contato que a mãe sempre tem. Então, seria incrível se esse pediatra já tivesse muita informação a respeito. Mas quando você desconfia que tem alguma coisa, em geral você vai para o neuropediatra, né? Porque são questões de neurodesenvolvimento, ou para um psiquiatra, mas em geral as mães acabam procurando o pediatra, que indica um neuropediatra, e mais para frente pode entrar o psiquiatra nessa jornada. Aí o neuropediatra, ele já faz aqueles primeiro acompanhamento, vê os sinais, né? Mas quando realmente tem o receio de estar acontecendo alguma coisa e o neuropediatra, principalmente na criança pequenininha, não consegue entender se é ou não, ou o que tem de diferente, aí ele fala assim, você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica para descobrir o que tem aí no caminho. Por aí, né, Gabi? Isso mesmo. Bom, aproveito para me apresentar, né? Então, meu nome é Gabriela Vaz, eu sou neuropsicóloga, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. E eu e a Andréia, a gente fez uma junção de propósitos mesmo. E a Andréia tem um trabalho maravilhoso no Instituto, aqui em Atibaia. E pensando, né, nisso e tudo que a gente está conversando nesse momento, isso que a Andréia explicou é muito importante. Na verdade, a parte da avaliação neuropsicológica é uma coisa que é nova hoje em dia. Poucas pessoas têm acesso à informação sobre a avaliação neuropsicológica. Ela está sendo, de um tempo para cá, que está sendo mais falada, mais conhecida. Então, é um processo que está caminhando aí, antes a passos muito lentos, agora já está engatando mais. E o processo da avaliação neuropsicológica é muito importante no sentido de a gente consegue identificar, com bases tanto da análise clínica quanto dos testes psicológicos, realmente o que a criança tem de potencial e o que ela tem de dificuldade. Então, muito mais do que buscar um diagnóstico, esse é o propósito da avaliação. Então, quando existe uma comorbidade, existe um diagnóstico, a gente consegue fechar esse diagnóstico, mas também entender, então a gente tem que trabalhar isso na criança e tem que melhorar aquilo. Então, a gente consegue traçar um direcionamento, traçar um perfil realmente do que aquela criança precisa para esse acompanhamento a longo prazo. Então, é um processo muito importante e que hoje os médicos têm tido também mais conhecimento sobre isso, né? Os pediatras, os neuropediatras, hoje tem bastante pediatra se aprimorando na parte de neurodesenvolvimento. Então, agora está colaborando mais para trazer as crianças para avaliação. Crianças, adolescentes e adultos têm buscado muito também um diagnóstico tardio. Então, a gente consegue identificar e traçar, assim, um tratamento depois que vai trazer mais potencial para esse desenvolvimento, porque a gente consegue identificar certinho o que precisa estimular e o que não precisa estimular. E eu acho que até, né, além dos profissionais, que realmente tem muito mais profissionais especializados na área hoje, também a própria população também tem uma maior informação, Sim. né? Porque aumentou tanto os casos de autismo que todo mundo conhece alguém, ou todo mundo, né, fala sobre o assunto. E acho que na sua época era uma coisa mais era bem rara, né? Sim, era bem mais difícil. Que era exatamente isso que eu queria levantar. O conhecimento, né, tá mais acessível para as pessoas entenderem e sempre houve a mesma quantidade ou não? Essa nova geração está vindo com essa questão do autismo e está sendo fácil detectar isso. Porque eu já brinquei em outros episódios, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, a gente fica naquele impasse. Agora, se tem tanto conhecimento acessível que fica muito mais fácil da gente saber, e antigamente não tinha, por isso que era mais fechadinho na caixa, não sabia-se tanto a respeito.
Qual é o seu parecer, André? Eu acho que é uma mistura, né? É um pouco dos dois, assim. Mas eu vou falar até do que eu ouço dos médicos, né? Então, por exemplo, o Paulinho, ele teve neuropediatra, mas ele também teve o psiquiatra que acompanha. O psiquiatra, ele tem uns artigos científicos, ele é conhecido nacional e internacionalmente, né? Ele entende que hoje o diagnóstico é... Por exemplo, tinha adultos que não eram identificados como autistas, eles tinham as comorbidades, eram tratados de outro jeito, né? Então, ele entende que hoje realmente a gente tem mais técnica para ter essa avaliação, para ter esse diagnóstico. Mas eu já ouvi outros médicos também dizendo que não, que realmente teve um aumento, né, dos casos de autismo, mas no final do dia, o cérebro é algo muito misterioso e eu acredito que ninguém tem a resposta 100%, né? Assim, para mim, como mãe, e acompanhando essa jornada, é difícil entender que só houve uma facilidade no diagnóstico, porque realmente o aumento dos casos é evidente, assim, né? Tem muitos casos de autismo, mas eu não vi uma explicação super científica, técnica, para dizer assim, por que aumentou tanto os casos de autismo, né? E como ficava o seu emocional, Andréia, diante disso? Porque essa incerteza com a nossa maior preciosidade, que é o filho, fica também incomodando o tempo todo a gente, porque é como se você fosse a cada local, cada um diz uma coisa, você não tem certeza de nada, você tem certeza pelo amor e pelo cuidado que você quer prezar pelo seu filho, pelo seu ser, né, sua continuidade aqui na Terra. E o suporte psicológico? Não, é assim, é meio desesperador, porque... E a gente, naquela época, assim, sem conhecimento, você ia no Google, né? Pesquisava tudo. Até que eu vi uma coisa no Google, dizia o seguinte, olha, o seu filho, quem tem autismo regressivo, ele vai perdendo tudo, até que ele não conhece mais a mãe. Aquele foi o ápice do meu desespero. Eu falei, meu Deus, o meu bebê, que é tão apegadinho comigo, não vai mais conhecer a mãe? E aí, depois de uns perrengues com alguns médicos, o Salomão Schwartzman diagnosticou o meu filho, eu perguntei para ele, doutor, o meu filho, é verdade que ele não vai mais me conhecer? Existe a possibilidade de ele regredir mais? Aí ele falou assim, olha, para de ler essas bobagens na internet. O seu filho sempre vai saber que você é a mãe dele. Então, eu nem lembro mais o resto do que ele falou, mas aquela declaração... Eu pensei o seguinte, cara, o meu filho vai saber que eu sou a mãe dele, então eu tô aqui para ele, daqui para frente a gente vai buscar esse caminho da evolução. E aí é isso, aí a cada dia eu ia buscando formas de fazer ele evoluir no jeitão dele, né? E os primeiros passos é bem difícil, porque você vive tudo, né? Acho que todas as mães vivem isso. Você vive o luto do diagnóstico, o luto de você ter idealizado, né? Maternidade, você idealiza, como que vai ser o filho, como que vai ser, o que vai ser quando crescer. E ali não. E eu tenho vários sobrinhos, né? Eu até achava que, nossa, eu já sei até cuidar de criança. Tá bom. Aí me veio de presente um pacotinho que, assim, olha, é diferente, né? É um filho, uma maternidade atípica. E aí você tem que aprender muita coisa. Você é muito julgado por tudo, né? Eu tenho uma carreira e na época, ali, né? Naquela situação. Agora eu tenho um bebezinho atípico que precisa de mim, eu também tenho uma carreira, o que eu faço? Eu sigo em frente, eu paro, eu cuido dele, eu faço as duas coisas. Então, é uma jornada que foi bem desafiadora. Em todos os sentidos, né? Então, no sentido de você não ter informação, de você ter que ficar correndo atrás e lidar no meio do caminho com profissionais que não tinham conhecimento, então mais atrapalhava do que ajudava, e também o seu próprio caminho, né? A sua própria jornada como pessoa, como mulher, como mãe, acrescentado ali, né? A dose, então foi bem difícil. É importante falar desse suporte para os pais, né? Porque, na verdade, é o que você falou, tem o luto, tem as dificuldades do dia a dia, tem a questão dos direitos, né, dos autistas, que agora está, graças a Deus, evoluindo, mas, assim, é um baque também, né, na primeira notícia, assim, para os pais, porque acredito que você não saiba nem o que fazer, né, como reagir, quem procurar, tem aquela dúvida, né, de como que vai ser a minha vida, como que vai ser a vida da criança. Você também, né, então Gabi? É importante, a própria, né? Gabi conta um pouco isso também, das pessoas que chegam nela, e quando ela é a pessoa que tem que dar a notícia, né? Difícil. Tem que dar. E isso é difícil, né? Assim, no consultório, cada devolutiva que a gente dá para as famílias é difícil, porque você tem que realmente passar ali um diagnóstico, né? Traçar o perfil daquela criança, mostrar as dificuldades.
Então, realmente, quando a gente traz, isso é um peso para a família. Então, nem sempre, né? Obviamente, é uma notícia que se dá, que as famílias acabam recebendo de uma forma muito intensa. Então, até o acolhimento que a gente faz tem que ser todo um cuidado. Então, por isso que toda a devolutiva da avaliação é muito importante para você parar com aquela família e explicar com calma todos os processos, para eles entenderem. Porque muitos, às vezes, se você também não explica realmente o que significa ter um autismo, às vezes as pessoas saem de lá, principalmente hoje, quando se fala em níveis de suporte, a pessoa busca, às vezes, é um suporte 1, às vezes numa fase mais adulta ali. Então tudo bem, então é 1, tá tudo certo. Não, precisa ser feito os tratamentos, precisa estimular, precisa resolver as coisas, porque senão fica pensando só, é menos, então tá tudo bem. Não, tem que sair preocupado. A verdade, a ideia é essa, porque senão a gente não consegue explicar e gerar essa preocupação para trazer um movimento depois, a gente prejudica, às vezes, até o desenvolvimento daquela pessoa. Então, vamos retomar do começo. Então, o que caracteriza o autismo e por que o espectro dele é considerado amplo? Tá, na verdade, assim, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, sendo assim, ele é uma forma de enxergar o mundo de um outro jeito. Então, o cérebro que interpreta as coisas de uma outra forma, né? Até explicando um pouquinho melhor para vocês, pensa assim, por exemplo, a gente chega numa festa, né? Nós, digamos, cérebros neurotípicos, né? Então, a gente chega numa festa e a gente consegue perceber, bom, tem pessoas ali dançando, tem música, ok, a gente tá numa festa surpresa, por exemplo, ok, tá acontecendo um movimento aqui de comemoração. Uma pessoa autista, ela vai chegar e ela vai olhar a luz, ela vai escutar a música, ela vê as pessoas sorrindo, então ela vai integrando as informações. Tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Aí ela integra as informações, ela entende, ok, tá tendo uma festa. Então, assim, é um cérebro que processa as informações de uma outra forma. Quando ela gosta muito de uma coisa, onde entra as características de hiperfoco, ela às vezes vai gostar muito também daquilo, então ela vai super entender daquilo. Mas às vezes vai ter dificuldades para as coisas básicas. Então, esse integramento de informações que tem dentro do cérebro autista, ele é muito diferente em cada um, por isso que chama um espectro. Para cada pessoa vai apresentar de uma forma. Tá? Geralmente nos meninos a gente acaba vendo de uma forma mais evidente. Nas meninas já é mais difícil, às vezes, de identificar. Porque as meninas, às vezes, elas são mais reclusas, não têm esse comportamento, às vezes, de agitação, ou, às vezes, de apresentar um hiperfoco. Porque também tem ali uma cultura de desenvolver as meninas de uma outra forma. Então, às vezes, acaba sendo ali mais silenciada. Então, a gente tem que sempre olhar de acordo com os critérios diagnósticos. Então, considerando o autismo, além de tudo, os critérios principais é que ele é um transtorno do comportamento e da linguagem. Então, a pessoa ela tem um prejuízo na questão da comunicação e na questão do comportamento social. Então, a gente tem que diferenciar a partir disso. Legal, porque o que você está falando, minha cabeça ela vai além e eu já fiz associação de um grupo de adultos que desconfia que tem um funcionário autista, só que não tem abertura o suficiente para falar a respeito com um funcionário devido a essa questão mesmo, acho que a dificuldade, as lacunas, a conexão de informação e a parte de socializar. Entra se alguém ou muda alguma coisa no ambiente, essa pessoa ela fica completamente introspectiva e se perde, sabe? Então, é a sensibilidade, né? Exatamente. A seletividade, sim, né? sim. Então, a minha cabeça vai longe porque, querendo ou não, existe uma desconfiança, mas como chegar, né, na pessoa, ou se é que se deve chegar hoje em dia, que a gente está vivendo também um movimento um pouco delicado, né? Sim. Nessa situação, Sim. levantar algumas bandeiras, às vezes elas podem ser colocadas mal interpretadas, eu acho que na verdade. E eu acho que tem esse grande movimento hoje de dar uma ajuda para esse adulto que pode ter um diagnóstico, né? Muito pensando que o diagnóstico não é um rótulo, ele é uma ponte, né? Para você realmente ajudar a pessoa. E é legal, digamos assim, né? Que existe muita gente procurando. Então, hoje a gente tem os clientes, as crianças, que os pais falam, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa. E aí eles buscam a avaliação para saber se eles têm. Então, às vezes, eles não têm um autismo, mas eles têm um TDAH. Às vezes, eles têm um autismo. E aí, é muito interessante que eles falam assim, cara, isso explica muita coisa. Eu acho que é mais fácil o diagnóstico até, né? Porque acho que encaixa ali, fala, nossa, por isso que eu sou assim, por isso que eu sou assim. É uma descoberta sobre a
a autoaceitação sobre Sim. quem você é e virar e falar assim, nossa, eu tinha então esse comportamento, não é porque eu era ruim, não é porque eu era desatento, não é porque, sabe? Porque às vezes a gente... Justifica algumas coisas, né? Exatamente. Até teve um cliente no escritório, né, que tem um escritório em São Paulo. Aí teve um cliente que ele foi lá e eu, né, sempre abraço, beijo. Aí, beleza, conversamos. Aí, no final, eu falei do Paulinho, que eu sempre falo do meu filho, né? E aí, no final, eu falei assim, só que eu não conheço muitos autistas adultos, né? Agora, a minha missão aí é conhecer mais autistas adultos para eu saber quais são as possibilidades da jornada. Aí, ele falou, então, você acabou de conhecer um. Aí, meu cliente, eu falei assim, o quê? Aí ele falou, eu sou autista, soube recentemente. Eu falei, caramba, né? E você fica confortável com o toque? Porque foi a primeira coisa que eu pensei, né? Porque não são todos. Tem alguns que são super grudinhos, o meu adora carinho, mas tem outros que não. Sim. Aí a primeira coisa que eu lembrei de perguntar pra ele, eu falei, mas tudo bem? Ele falou, não é muito confortável pra mim. Mas eu não acostumei. E aí sempre tem aquela coisa, nossa, mas não parece, né? E aí ele contou que ele falou assim, não, mas isso falou tanto de mim, porque assim, agora eu fico mais confortável e não ter vontade de ir nos lugares e falar pra minha esposa, vai você, porque você sabe que eu não quero essa muvuca. Mas ele falou assim, eu olhava para as pessoas assim, alguém pedia uma Coca-Cola, e a pessoa colocava a Coca-Cola ou tomava a Coca-Cola e não tomava tudo. Ele ficava olhando desesperado. Ele falou assim, por que essa pessoa pediu a Coca-Cola e não vai tomar a Coca-Cola? Porque é uma coisa deles, assim, né? Tem algumas, são sistemáticos, cada um tem os seus hábitos. E ele falava assim, poxa, eu tinha muitas manias. E ela falava, poxa, por que eu tenho essas manias? Então, depois, no adulto, ele sentiu uma tranquilidade, porque muita coisa se justificava. E também passou a se respeitar um pouco mais. Eu não quero estar nesse evento, né? Por que eu preciso estar? Não, hoje ele sabe o porquê que ele ficava desconfortável. Eu acho. E o diagnóstico, ele é importante em qualquer idade. E isso é muito bacana. Eu acho que essa transição que foi tendo do conhecimento mesmo sobre o autismo veio trazendo isso. A gente inicia diagnosticando as crianças, é onde as famílias vão começando a perceber. Mas, espera, eu também era assim. Tem muitas evolutivas que eu vou falando e aí o pai fala, mas eu também era assim. Não, mas eu também era assim. E a gente, então... Provavelmente. Vamos olhar para isso, né? Então, isso é muito importante. E hoje, até falando da avaliação nos adultos, tá? Hoje, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica em adultos, a gente consegue trabalhar muito, porque se for realmente um diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, essa pessoa já cresceu na fase adulta e está também com diversas questões emocionais completamente desreguladas. E, às vezes, até somando outros transtornos juntos, por exemplo, de humor ou de personalidade, a depender de nível de suporte. Então, é muito importante a avaliação, que a gente consegue dar uma clareza, e toda devolutiva que eu dou de avaliação de adulto, assim, tem casos que são até emocionantes, porque a pessoa parece que traz uma luz, assim, para ela de uma forma tão intensa, sabe? Então, é muito bacana buscar, independente da idade. Então, se acha mesmo que tem alguma coisa, tem que buscar, ir atrás e entender, porque realmente é libertador. O diagnóstico, ele liberta. E quais são os sinais que pais e professores devem ficar atentos nessa questão aí de buscar uma avaliação mais cedo? Tá, desde pequenininho a gente tem que olhar primeiro de tudo essa questão da interação social, né? A criança, ela brinca e ela brinca com pares, tá? Então, assim, a criança, ela é para ser uma criança exploradora, que gosta de ter contato com os outros, de estar ali junto com as outras pessoas. Então, assim, isso é muito importante, a gente olhar como que essa criança tá no ambiente social. Às vezes tem muitos pais que falam, mas meu filho brinca. Mas às vezes brinca sozinho, brinca isolado. Ou ele começa um pouquinho uma interação, ele cansa e já se fecha de novo. Então, assim, olhar muito essa parte social, mas principalmente um dos maiores critérios é a questão da linguagem, da fala. Então, se houve atraso de fala, você realmente já tem que ter uma preocupação e ir buscar um médico profissional, ou um fonoaudiólogo, ou já talvez a avaliação diretamente, alguma orientação para você já identificar o que possa estar acontecendo. Atraso de fala, ele é um dos critérios mais importantes. Então, assim, ter esse olhar tanto para a fala quanto para a parte social, tá? Então, às vezes é uma criança que ela aparenta ali, às vezes na escola, mas ela tem 1 ou 2 amiguinhos, mas você vai ver, às vezes ela só tem um amigo que ela só gosta daquele amigo. Se aquele amigo falta, ela fica sozinha. Então, assim, ela não tem uma parte social desenvolvida, sabe? Tá limitado. Então, por isso a gente tem todo esse cuidado. Quando a gente também tem que, igual na avaliação, a gente vai e observa a criança no ambiente dela, na escola, porque às vezes um ambiente estruturado, que é um ambiente clínico, é muito fácil ali você conduzir um comportamento. Mas aí você vai na escola e você vê uma outra criança completamente diferente, porque ela tá no ambiente social dela. Então, toda essa parte social e de comunicação tem que ficar de olho desde pequeno.
Você acredita que hoje essa parte de avaliação, diagnóstico, ela também está conseguindo chegar para as pessoas mais carentes, que precisam do SUS, precisa da Santa Casa? Você sabe dizer como é que tá isso daí? Porque, vamos falar, somos agraciados, abençoados por ter aí um poder financeiro maior para fazer esse investimento e esse diagnóstico. Como é que tá hoje para as pessoas mais carentes, mais simples, que às vezes dependem de uma fila de atendimento? Você sabe dizer como é que tá esse panorama aí no Brasil? Olha, ou na nossa região? Assim, é muito desafiador. Assim, tem várias questões, né? Tem uma questão de que até a própria simplicidade das pessoas faz com que elas não... A gente fica ali, né, a todo momento, você olha os marcos, você vê se os marcos estão certinhos, se não estão. E a pessoa mais carente já tem, às vezes, até um pouco mais de dificuldade. Quando a gente fala de nível 1 de suporte, que é aquele que você percebe menos, às vezes isso vai levando até para uma idade maior, que é a idade escolar. Então, quando essa criança entra numa creche ou na escola, não é o olhar do pai, que às vezes do pai, da mãe, que percebeu isso, é o olhar da escola. E a escola tem aquele desafio, né, de acolher essa criança e depois ainda de contar para os pais, olha, pode ter alguma coisa diferente com seu filho. E geralmente a mãe surta, né? O que estão querendo inventar para cima do meu filho? Muitas vezes pode acontecer isso. Por quê? Porque o nível 1 de suporte realmente é mais difícil. Quando você está falando do nível 2, do nível 3, são coisas muito aparentes, né? O nível 1 de suporte pode ser muito leve. Eu posso ter um nível 1 de suporte que a criança fala muito. Então, às vezes eu tenho um nível 1 que, mas meu filho fala, mas o meu filho olha nos olhos. Mas aí tem outras questões que podem ser características, né? Por quê? Até porque o autismo ele pode não vir sozinho, ele pode vir associado de outras coisas. A apraxia, por exemplo, é uma das coisas bem características ali, que é uma desorganização, né? Que a informação chega de um jeito e ela sai de outro. E isso vai atrapalhar onde? Na escola. E aí a gente vai confundir com o TDAH. Então, aí a escola tem que falar para essa família que ela precisa buscar ajuda. Quando ela vai buscar ajuda, que ela tenta buscar ajuda, é outro desafio, porque é uma população muito grande já para qualquer coisa na rede pública. Então, ela enfrenta várias filas, demora. E aí, beleza, eu consegui fazer uma consulta, tive um profissional que conseguiu diagnosticar o meu filho. O diagnóstico, ele deveria ser uma ponte, né, para você conseguir ajuda. Mas aí ela vem com outro desafio. Onde eu vou conseguir as terapias para o meu filho? A gente tem a APAE hoje que faz um trabalho incrível, mas tem uma limitação, né? É uma população muito grande para poucas vagas. Então, hoje, a APAE ela consegue dar fone TO de meia hora por semana. Então, vai muito... É muito difícil de você conseguir esse apoio. Então, os pais acabam tendo que fazer um convênio, e aí depois a gente pode explorar um pouquinho isso, que o convênio é outra porque o convênio briga, também, né? Para liberar. Também né? é difícil, quanta coisa já existiu né? para estar onde está hoje. Então, fácil não é não, mas eu acho que assim, a gente tem que ter cada vez mais um movimento, e eu acho que é muito importante assim, a gente ter a informação, porque por mais que hoje já esteja muito divulgado, a informação ela tem que continuar. Porque a gente imagina assim, a gente está em São Paulo, interior de São Paulo, perto de grande capital, e já é difícil. Agora, você imagina os lugares por aí, né? Brasil afora, essa dificuldade com certeza, ela é gigante. Sim. E na verdade esse processo de avaliação que vocês comentaram é um processo que necessita também de investimento. Então, caro assim, a avaliação, exato, né, porque assim, ela é um processo tanto para o profissional que se especializa, é uma área de especialização que demanda muito e um custo também muito alto. E, além disso, também é o próprio processo avaliativo em si, né? Todas as ferramentas que você precisa utilizar, todos os protocolos, enfim. Então, na verdade, para melhorar esse sistema, precisa realmente o sistema de saúde investir nisso, né? Nos seus estados, nas suas cidades, e que não é uma realidade, infelizmente. Porém, assim, né, pelo menos tem profissionais que hoje, principalmente com as informações, eles estão conseguindo ter um olhar mais clínico para conseguir direcionar melhor. Então, isso é muito importante, porque os profissionais, por mais que não tenham especialização, conseguem, talvez isso deve ser alguma coisa, ou aquilo, já começa a levantar uma suspeita e conseguem encaminhar realmente para o que é necessário. Eu tenho uma pergunta aqui para você, Gabi. Como é que as intervenções mudam conforme a criança cresce?
quais são as principais diferenças entre o que é feito na infância, na adolescência e na fase adulta. Tá. Na verdade, assim, depois que a gente teve o diagnóstico, pensando em primeira infância, a gente teve o diagnóstico, a gente vai para uma terapia intensiva, que hoje é a terapia ABA, análise do comportamento aplicada. Então, a gente encaminha essa criança para fazer uma terapia intensiva, tanto com os psicólogos de terapia ABA, quanto com fono e com TO, a depender do caso da criança. Se tem sensibilidade sensorial, seletividade alimentar, às vezes também entra nutricionista, enfim, então é toda uma equipe multi para fazer uma intervenção necessária. Então, assim, é uma carga horária intensiva, tá? É um tratamento intensivo e necessário, porque pensando em primeira infância, a gente tem que realmente investir o máximo que a gente puder para conseguir estimular aquela criança para ter um avanço melhor. Então, assim, pensando nessa idade, teve um diagnóstico precoce, começou a fazer a intervenção, a equipe vai acompanhando. Então, assim, eu digo intervenções, assim, diárias mesmo, né? Então, com toda essa equipe fazendo ali o acompanhamento e vai verificando esse avanço. E aí, quando chega na adolescência e na fase adulta, depender também do nível de suporte, como teve esses avanços, a gente, às vezes, vai flexibilizando um pouco mais. Então, às vezes, tira um pouquinho ali de uma terapia, de uma intervenção ABA, às vezes coloca uma terapia cognitivo-comportamental também, para trabalhar mais questões cognitivas, emocionais. Então, você vai flexibilizando muito de acordo também como que tá aquela pessoa, como que tá aquela criança. Por isso que até a própria avaliação entra nesse aspecto como muito importante, porque ela também auxilia nesse processo de acompanhamento. A gente consegue acompanhar o que está desenvolvendo, né? O quanto que está tendo de avanço. Então, a gente vai fazendo ela num período e a gente consegue acompanhar o que é necessário naquele momento. Às vezes, até chegar no momento que talvez a gente possa tirar ali uma parte das intervenções e fazer um tempo menor, sabe? Então, vai depender muito de caso para caso. A terapia multidisciplinar, a gente até recomenda, né? Os médicos costumam recomendar que a avaliação seja refeita de tempos em tempos, Sim. com base nas terapias que a criança faz, né? Então, por exemplo, eu fiz 1 ano de terapia, então volta para avaliação neuropsicológica para ver os avanços que ela teve. Para ir ajustando, né? Para ir ajustando, por exemplo, né? Então, a gente tem o exemplo do Paulinho. Então, o Paulinho, ele sempre teve terapia bem intensiva, porque ele não falou até os 8, 9 anos. Não falava nada. Então, a terapia de fono dele era a terapia com PECs, né? Ele tinha que ter as figuras. E aí, depois, a gente até tentou a alta tecnologia, que é o tablet, que é o celular. E, assim, ele tem um cognitivo preservado, né? Então, ele aprendeu a usar o celular a favor dele, né? Então, a gente tirava as fotinhos para fazer a rotina dele. Aí, ele aprendeu a tirar foto e colocar lá. E, tipo assim, agora tem que fazer o que eu quero, né? A gente teve que tirar a tecnologia dele, porque aí entrou na questão das telas, né? E aí, a gente tirou, deixou só com baixa tecnologia. Mas foi toda uma primeira infância voltada para uma criança não verbal. E aí, depois, com muita terapia, ele começou a falar. Então, hoje ele não bate um papão, mas ele fala tudo. Ele se comunica através das palavras, né? Então, aí você muda essas características. A terapia ABA era de mesinha, né? Então, era de 1 para 1, 1 para 1. O Paulinho aprendeu tudo, mas foi tudo ensinado. Assim, o que é uma colher, o que é um garfo? A colher e o garfo, você guarda onde? Na cozinha. Então, foi tudo ensinado. E aí, nesse começo, é esse processo muito lento, devagarzinho, que vai, socialização. Então, eu vou com um amigo, depois vou com outro, frequento a escola, saio da escola. E conforme foi avançando e essas habilidades foram sendo adquiridas, ele saiu daquela mesinha, né? E já conseguiu ampliar. Então, aí, que é o ensino incidental, né? Que é o mais natural, o ambiente... Porque quando eles aprendem na mesinha, aí ele aprendia o que era o triângulo, o quadrado, não sei o quê, ali no ambiente estruturado. Entendia o que era amarelo, verde, né? No ambiente estruturado. Colocava ele no incidental, ele não respondia nada. Mas é um outro treino. Então, você vai. Então, conforme eles vão fazendo as terapias, eles vão evoluindo. Então, não é nem tanto baseado na idade, mas baseado nas habilidades que eles vão adquirindo. Exatamente. Alguns aprendem mais rápido, outros têm o tempinho deles, demoram mais, né? E vai mudando. E por isso, até acrescentando, que por isso que a gente fala, então, desse espectro, porque realmente vai ser um tratamento muito individual. Uma coisa é fato, a terapia tem que ser intensiva, principalmente na primeira infância. Então, isso é uma coisa que realmente tem que acontecer, conforme for... Quando você fala intensivo, vamos lá, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, né? Me dá um parâmetro de intensidade, porque quando a pessoa fala intenso, ela acha que intenso é frequência? Não, intenso
Em que sentido? Eu sei que parece que é uma pergunta Sim. boba. Não, tá certo, é verdade. Mas quando você fala intensidade, às vezes a pessoa fala é frequência diária, é intensidade na questão de período, no decorrer de todos os dias, tá? Eu acho que é importante a gente também falar isso. Na verdade é isso mesmo, é a frequência diária do tratamento e a intensidade desse tratamento. Então, por exemplo, hoje, para você fazer realmente um tratamento adequado, é no mínimo 2 horas de terapia, tá? Por dia. Então, assim, você soma aí, às vezes vai de caso para caso, mas geralmente são crianças que têm mínimo de 10 horas semanais, às vezes 20, 30 horas semanais de terapia. E é contínuo, né? Por muito Contínuo. tempo, né? E isso distribuído em outros profissionais. Então, não só com psicólogo ABA, mas também, às vezes, com TO, com fono, com nutrição. Então, é todo um trabalho multi para fazer essa intervenção ABA. Então, realmente, é uma carga horária extensa. É intensiva nesse sentido de estimular ele em diversas áreas para ele realmente conseguir alcançar o que ele precisa. Acontece de ter resistência da parte da criança no início desse acompanhamento? A criança é muito flexível. Acho que a maior dificuldade é os pais conseguirem fazer isso acontecer. Eu, por exemplo, quando o Paulinho precisou começar as terapias, eu não tinha condições de dar as terapias para ele, todas as que ele precisava. Então, por quê? Porque assim, eu nunca me preocupei antes disso de ter um convênio que seria um reembolso total nas terapias, né? Você vai se preocupar com isso depois. E como optar pelo que é mais importante? Porque você falou, eu não tinha essa condição inicial. Como optar? Porque você sabe que você precisa daquele grupo. Só que você vai ter que fazer uma escolha de deixar alguma coisa fora. Então, é como se não conseguisse deixar tudo redondo. É uma decisão sua? É uma indicação para depois você ir puxando com certa recorrência? Eu digo assim, o que ficou de fora mês passado, eu incluo esse mês e vai fazendo uma variação. Na verdade, assim, a gente vai ter o mundo ideal e o que as mães vão conseguir, né? Com certeza. Então, mãe acaba tendo um olhar aí diferentão para a situação. Então, por exemplo, eu tive que escolher por questão financeira mesmo. Então, o que eu escolhi? A fono. Por quê? Porque, assim, a comunicação, ela envolve tudo e na própria fono ela faz uma terapia, assim, de desenvolvimento, né? Que, assim, olha, você tem que olhar no olho, né? Você tem que estabelecer uma conexão, você tem que estabelecer um vínculo com aquela criança. Então, a gente escolhe os caminhos. Então, a mãe pode falar, bom, minha criança é não verbal, não fala nada, eu não estabeleço nenhuma comunicação, ela vai priorizar a fono. Sim. Mas se é, por exemplo, uma criança que tem uma hipersensibilidade sensorial, uma criança grita, que tem muito problema com ruído, com som, muita dificuldade de pegar as coisas, talvez essa mãe vai escolher a TO. Sim. Então, o médico ele vai prescrever, geralmente, tudo que a criança precisa. E é muito difícil o médico depois chegar e falar assim para você, falar, olha, mas eu não tenho dinheiro, eu começo por onde? Até, na minha época, pelo menos, era até difícil ter essa troca, né? O médico falava assim, o ideal é tudo, eu não posso, né? Aí você faz, cara, vamos fazer o que dá, né? Então, aí você vai criando algumas estratégias. E hoje, a dica que eu dou, assim, para as mães, inclusive, por exemplo, eu pagava fonoaudiólogo, não era barato. Aí você começa a fazer conta, tá bom, eu pagava fono e 1 hora de terapia lá por semana. Sei lá, eu fiz um conjuntinho básico que eu conseguia pagar. Comecei a somar ali, eu falei assim, bom, essas terapias que eu pago, eu vou ter que investir num plano melhor, né? Aí eu investi num convênio melhor, passei pelas primeiras terapias, né? Convênio bloqueia, tá bom? Então vamos processar o convênio, porque não pode, eu preciso de terapias. Aí você vai evoluindo até a sua consciência em relação a isso. Então aí eu fui melhorando, fazendo plano de saúde que desse para realmente ter esse atendimento para ele. E em que momento você transformou toda essa sua dificuldade no propósito do Instituto? Acho que eu tive um marco. Foi uma evolução, foi uma crescente, né? Eu acho que, assim, teve 2 momentos importantíssimos na minha vida de maternidade atípica. A primeira foi naquela decisão mesmo de parar ou continuar, né? Ser só a mãe do Paulinho e deixar a carreira foi uma das decisões mais difíceis que eu tive, porque, assim, eu achava que eu tinha aquele serzinho que dependia muito de mim, mas eu sozinha não ia conseguir fazer tudo o que ele precisava, né? E tá tudo bem, tem mães que conseguem, mas eu tinha um amor muito grande pela minha carreira, eu não queria parar, e eu sabia que eu não ia ser a mulher mais feliz
só encarando a maternidade. Então, eu decidi seguir. E foi bom, porque, assim, seguindo, eu construí... Falei, não, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, porque eu tenho uma criança para eu investir nesse futuro dela. Eu não sei o quanto ela vai precisar de mim. Então, acho que foi muito bom eu não ter desistido da carreira. Muito pelo contrário. Eu fui fazer outra pós-graduação, mudei de área de atuação para poder ter mais tempo para o Paulinho. Então, acho que foi um grande passo ali, né? Foi essa decisão. Mas, mais para frente... Aconteceu de o Paulinho estar com 10 anos, vir uma pandemia e ele acontecer tudo junto. Ele teve a puberdade, o estirão nesse momento. E aí o que aconteceu? A gente tirou essa rotina dele de escola, ele ia para a escola, ele veio para dentro de casa. E aí eu me senti bem abandonada. Porque assim, parece que todo mundo abandonou. As terapias não, elas aproveitaram para dizer eu não faço mais. O Paulinho entrou numa super crise de comportamento, ele batia, ele mordia, ele, enfim, tinha disruptivos todos os dias. A gente tentava trazer a T para casa, né, pra gente poder trabalhar com ele em casa. Elas não ficavam, porque elas não queriam ser mordidas, batidas, né. E aí eu ouvi muito não. E aí, quando eu tentei voltar para as clínicas, elas falavam assim, olha, mas como o Paulinho agora está com muito problema de comportamento, ele está com 10 anos, a gente não atende mais. A gente atende até os 10 anos. Eu falei, cara, mas ele fez 10 anos e o dia seguinte? O meu dia seguinte era pior do que o anterior, porque era uma criança com problema de comportamento. Mas, pergunta leiga, o porquê 10 anos não mais? O que muda a chave? Acabou aqui, o ciclo encerrou, fez 10 anos, tchau? Tudo vira a página? É que, na verdade, existe... É uma conduta que ainda existe ou foi isolado na época? Eu acho que existia mais antes, ainda existe, mas tem muitos profissionais que limitam a questão de fazer uma intervenção do autismo só nessa primeira infância. Tem muitos profissionais que não vão se qualificando, não vão aprimorando na questão de desenvolvimento e ficam presos ali a essa primeira fase. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum mesmo. Eu sou mãe, então acho que eu tenho uma licença poética para chutar o balde. Sim, lógico que tem. Tá bom. Porque, assim, de verdade mesmo, o autismo, ele virou um mercado. E lidar com autismo, nível 1 de suporte, né, criança precoce e que não tem problema de comportamento, é fácil dar dinheiro. Agora, vai encarar o autista maior com problema de comportamento, batendo, chutando, que são questões de comportamento dele, aí é difícil. Só que a criança ou adolescente que ele tem crise, não é que ele tem crise para sempre. Ele tem crise por um momento, por uma condição dele. Ele precisa de ajuda para que ele não tenha o problema de comportamento. Só que é o que a Gabi falou, eles precisam se qualificar para isso. Exato. Então, a gente teve... por que eu transformei isso em propósito? Porque, assim, foi um momento muito chocante, onde a gente estava sem suporte, numa pandemia, mas uma das profissionais que atendia o Paulinho, que é a TO, que inclusive é a TO que supervisiona as TOs hoje, ela falou, Andréia, faz o seguinte, olha, tem lugar especializado, leva teu filho para um lugar especializado que vai atendê-lo como adolescente, e aí essa jornada continua, e realmente eu encontrei esse lugar. Então, eu me senti assistida, eu aprendi, eu comecei a fazer curso, porque eu falei, nossa, eles vão me falar não, então eu vou ter que me qualificar, né? Então, eu comecei a fazer curso de autismo, virei aplicadora, mas na clínica onde ele esteve, eu tive a oportunidade de contratar os ATs para casa, porque era um processo interessante que fazia com clínica e família. E eu nunca tinha tido aquilo até então, né? Então, aconteceu, fiz a terapia, Paulinho melhorou, saiu da crise. E aí, só que ele cresceu, virando adolescente em São Paulo, muito agitado, eu tive o sonho de vir para o interior, né? Queria sair daquela loucura de São Paulo, preocupada com ele em São Paulo, crescendo, uma terra de ninguém, onde as pessoas não se conhecem muito. Quando eu tive o sonho de vir para o interior, eu olhava para as clínicas e falava assim, poxa, será que vai ter alguma que vai atender o meu filho? Será que eu não vou passar por outros nãos? Enfim, aí antes mesmo de pesquisar o que tinha por ali, a gente realmente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma que tudo que a gente quer para o Paulinho, a gente consiga dar para o Paulinho para sempre e a gente consiga fazer para as outras famílias, sem falar não. Por isso, hoje a gente atende desde o bebezinho até o adulto.
Então foi por conta disso, virou o propósito pela dor que a gente sentiu de ter muitos nãos no caminho e o não na hora que a gente mais precisava. E eu, como sou daqui de Atibaia, quando eu conheci a Andréia, a primeira coisa que eu falei para ela foi que ela fez muito bem de abrir a clínica e que realmente, porque assim, enquanto profissional daqui, né, vejo essa dificuldade e fica muito fechado a esse público infantil mesmo, fica muito fechado, então as pessoas não olham, não tem esse olhar para o desenvolvimento, e é quase que isso, então chegou com 10 anos, vai fazer o quê depois? Né? Então as famílias não têm amparo, não têm suporte. Hoje, até eu, enquanto profissional, tanto eu quanto a minha equipe de neuropsicólogos, a gente tem muito esse olhar de ter o cuidado de dar essa orientação para a família. Então, por exemplo, até a Andréa comentou sobre o médico realmente vai passar o padrão da carga horária, o que tem que fazer, ele está certo ali no processo dele. Só que a gente consegue hoje ter um pouquinho mais de cuidado, então às vezes a família não tem esse recurso de fazer tudo agora, então vamos primeiro olhar para isso aqui, olhou para isso, depois a gente vai para aquilo, então a gente consegue dar um pouquinho mais desse auxílio, né? Onde é o psicólogo e o neuropsicólogo entra com esse cuidado um pouco mais próximo ali da família, sabe? Mas, realmente, isso é um ponto muito importante e que a Andréia trabalha isso lá na clínica, a gente olhar o autismo em todas as fases, porque não dá pra gente se limitar só à criança, não tem como. E eu sei que é difícil, né? Porque você realmente tem que ter os cursos especializados, que é em manejo de comportamento, que é em questões nível 3 de suporte, adulto, curso profissionalizante, né? Tem um processo que você pode fazer um vocacional. Eu acabei de escrever um capítulo de um livro, né, que vai lançar agora em novembro, que é justamente a inclusão dos autistas no mercado de trabalho, que é uma outra dificuldade. Então, a gente deveria gerar um grande movimento, né? E eu sempre falo assim, que eu não vim para Atibaia para fazer concorrência, mas o meu sonho era que a gente pudesse não entrar assim, realmente nesse conflito com outras clínicas, mas de ampliar esse olhar, de fazer um movimento. Cara, olha, você consegue ajudar aqui nesse perfil? Maravilhoso. Você não consegue? Pede ajuda. A gente consegue fazer uma formação desses profissionais. Tem curso que a gente consegue fazer de manejo de comportamento, ou de seguranças em crises agressivas, ou de suporte, de como não realmente fazer com que esse indivíduo não tenha essas crises. Então, se a gente conseguisse, né, fazer um grande movimento, acho que a gente melhoraria muito a qualidade de vida dos nossos meninos e meninas. Até onde as pessoas que vão até a clínica sabem da sua história, que ela nasceu a partir do momento de um olhar empático seu para com outras mães, outras famílias. Todas as pessoas sabem que a clínica não é apenas um lugar de suporte, ele nasceu com o coração, ele nasceu com a questão de... Na verdade, acho que um amparo maior seu como mãe para querer fazer também, não só pelo seu filho, mas fazer pelos outros. As pessoas entendem isso, que não é apenas um profissional visando uma brecha no mercado. Entendeu o que eu quis dizer? Eu acho que tem muitas mães que entendem, principalmente agora, na jornada nova, assim, depois de um ano de instituto. Por quê? Lógico que a gente passa por uma curva de aprendizado, a gente passa por uma curva de aceitação, né? Porque eu não sou de Atibaia, eu vim para Atibaia, então a gente vem com a melhor das intenções, mas a gente vem num processo, né? Então, eu não acho assim eu acho que eu nem quis muito me colocar, me posicionar, porque eu entendi que eu tinha um negócio ali e eu estava sentindo como que era. Mas hoje eu sinto que as mães que veem maior conexão nesse propósito, elas se identificam mais. Ontem foi uma mãe na clínica e ela olhou alguns detalhes que eu já não percebia mais, né? Mas ela olhou e falou assim: aqui tem olhar de mãe. Aí ela olhava a câmera, né? Porque é tudo monitorado. Olha, aqui tem olhar de mãe. Então, tem muita coisa que tem olhar de mãe, né? Eu falo assim, porque realmente essa é a preocupação. É um olhar de mãe que tem ali. É porque você sabe o que você ficava atento quando você precisava de alguém para dar suporte para você, e o que você achava que era bom e o que faltava. Então, você pegou e colocou isso no seu negócio, que é um negócio, mas é uma extensão ainda da sua casa, vamos assim dizer. Sim. Né? Eu acho isso bárbaro. É muito seguro, né, para uma mãe, porque existe essa união, né, desses grupos. Eu sou mãe atípica, eu também. Existe uma identificação já só das mães, mas quando você acha isso numa clínica, né,
em alguém que tem esse propósito também, eu acredito que deve ser um baita diferencial, assim, né? Eu acho que é a maior segurança para qualquer mãe, porque nenhuma mãe vai poder olhar e virar e falar assim, você não sabe. Você não sabe o que eu tô o falando. que eu tô falando. Verdade. Aí alguém vira e fala, peraí, chama a Andréia. Andréia tá aí ou não? Chama, entendeu? Por quê? Porque você sabe do que nada você tá como falando. passar pela experiência, né? Sim. Nada. É, sensacional. Pra saber as necessidades, né? E, Gabi, do ponto de vista clínico e social, quais são os maiores desafios da inclusão escolar e profissional hoje? Porque daí a gente já também cai no lado do livro, né, que você falou. Engraçado, né? A gente tá falando muito sobre informação, mas ao mesmo tempo, às vezes dá a impressão que essa informação não chega da mesma forma para as escolas, para os profissionais. Porque, assim, ou chegam, eles também, às vezes, estão ali sobrecarregados e não conseguem aderir todo esse conteúdo. Porque, realmente, a gente pensar em inclusão, é difícil, porque a gente tem que ter um acesso à escola, tem que ter um acesso aos professores, aos coordenadores, e ter essa flexibilidade que, em muitos lugares, a gente não consegue. Então, assim, você tem que acessar um espaço que, às vezes, é muito limitado. Então, até para você supervisionar um profissional dentro de uma escola, né, a gente se aproxima, a gente tenta conversar e, às vezes, ensinar. Eu sempre chego numa postura de ter um olhar de que, assim, bom, vou ensinar também para aquele profissional o que ele não sabe, para ele conseguir executar o melhor trabalho com aquela criança. Só que é difícil, dentro de uma sala de aula, tem 1, 2, 3 crianças atípicas e que, às vezes, uma tem terapeuta que está acompanhando, outra não. Enfim, então existe também uma sobrecarga ali, mas que precisa, hoje, eu acredito, ter mais qualificação para os profissionais, qualificação para as escolas, para entender mais sobre o processo de inclusão. Até porque ainda muitas escolas se negam também a fornecer esse processo de uma forma adequada. Então, ficam muito dependentes, às vezes, de uma clínica terceirizada que está ali prestando serviço com aquela criança. Então, isso ainda é uma dificuldade que a gente encontra. É difícil permear, né, o ambiente do outro. Isso que às vezes você pode estar cedendo o seu tempo só para falar a respeito. Vamos falar como se fosse uma visita, gente. Você entrar em escolas falando que você está querendo fornecer o seu tempo para falar a respeito e qualificar aquelas pessoas. Vamos falar de um trabalho voluntário. Mesmo você querendo, às vezes, fazer isso, as pessoas falam, né? Vamos, quem sabe um dia. A gente entra em contato. Mas uma coisa muito importante que, assim, né, eu tenho muito essa flexibilidade com a escola, assim, de realmente ter um cuidado nessa comunicação, de chegar com uma abertura, ouvir o que eles sabem, o que a gente pode ensinar. Só que a André vai conseguir até falar melhor sobre isso, que, assim, mas uma coisa é fato que a gente tem, que são os direitos. Então, assim, a escola pode questionar tudo, menos o que é direito daquela criança. Ao meu ver, eu funciono dessa forma, sabe? E acho que a Andréia pode falar um pouco mais sobre. A gente tem uma vivência muito grande com as escolas, porque a gente tem que fazer essa integração, né? Clínica, família e escola. E aí a gente sempre tem aquele olhar, a gente vai com um olhar muito de solidariedade para a escola, porque assim, se já tem os desafios na clínica, porque cada criança é única, você tem que conhecer a criança, você está ali com ela todos os dias em ambiente terapêutico. Quando você leva isso para a escola, você vê o quê? As pessoas não são preparadas. Não existe um top-down, né? Não existe alguém que vem lá de cima e fala assim, olha, vou te ensinar como cuidar dessas crianças. Aí veio a lei e falou assim, não, mas eu vou te dar um mediador na sala, mas cara, o cara é despreparado. Às vezes tem um estagiário lá que não sabe o que fazer com aquela criança. Sim. Não vou colocar vocês em maus lençóis, mas para vocês, profissionais de Atibaia, quando chega alguma mãe falando que o filho está em tal escola, vocês internamente já sabem se o filho está num lugar que está sendo bem assistido ou não, né? Opa! Né? Aquele negócio, tipo, tá na escola certeza. X. Aí você, né? Tipo, ponto de atenção, porque sabe que ali, de repente, está pendente algo. E não tô querendo levantar discórdia, mas é uma questão que você falou. O conhecimento e a qualificação está aí para todos. Todos que se predispõem a falar que vai beber dessa fonte, se qualificar e oferecer o melhor para o próximo. Para o próximo sendo o cliente dele, o aluno, os pais, e se tornar até, assim, referência para vocês mesmos fazerem ponte. Sim. De virar e falar, olha, a escola tal é um braço nosso, porque a gente credibiliza
pelo trabalho que eles têm feito com as crianças que estão aqui, estão lá e tá tudo bem, né? Eu acho que o trabalho que a gente tem tentado fazer com as escolas é justamente assim, aproveitando, né, que a gente tem um case, um cliente em comum, olha, o que a gente pode fazer? Então, a gente tem uma equipe de psicopedagogos que vão até a escola, conhecem individualmente a escola, não fizeram o PEI, né, que é o Programa de Ensino Individualizado, não tem problema, a gente faz, a gente ajuda a fazer a adaptação de material, mas a escola, ela quer cumprir um currículo para o carinha passar na faculdade, no vestibular. Tem escola que convida o nosso aluno a se retirar. Ai, olha, essa escola não é ideal para você, né? Não tá tão confortável para você. Né? E assim, né? Acho que uma coisa que é importante a gente olhar que... Lógico, eu tenho também esse olhar para a escola de que, poxa, existe toda uma dinâmica, né? Que tem diversas famílias ali envolvidas, cada um pensa de uma forma. Então, não é só aquela criança, é também todo um contexto. Mas, assim, todo mundo que trabalha com desenvolvimento tem que se qualificar. Porque a gente está cada vez mais evoluindo, as informações estão cada vez mais mudando. Então, assim, se você trabalha com desenvolvimento humano, você tem que se qualificar, não tem que fazer. Porque senão você vai estar fora, você não vai conseguir lidar com aquela criança. Então, a escola, ela tem que ter esse pensamento. Ok, eu posso não querer fazer aquilo, mas, poxa, eu estou trabalhando com milhões de vidas aqui em desenvolvimento. Então, eu preciso saber o que engloba, quais são os prejuízos, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que avançar. Então, isso que eu penso que falta um pouco, essa atitude de que, assim, é desenvolvimento, então vamos olhar para o desenvolvimento. A gente tem que se especializar nisso, sabe? De uma forma geral, buscar informação. Né? É individualizado de cada um. E se há uma parceria entre família, clínica, escola, o desenvolvimento também, o resultado é muito melhor, né? Com certeza, com certeza. E é possível, porque, assim, tem escolas que chegam pra gente e falam assim... Olha, eu preciso de ajuda. Vocês me ajudam? Sim. Tem escolas que contratam um coordenador especializado em inclusão. E o coordenador tem as suas dificuldades, mas está ali para fazer acontecer. Então, tem escola que pode ter dificuldade, mas está tentando fazer o que acontecer. E seja na particular, seja na pública, na rede pública. Tem escolas que estão fazendo diferença, mas não é a realidade da maioria. A maioria... não sabe como lidar, mas a maioria tá faltando boa vontade ali, né? Era exatamente o que eu ia perguntar para você. O que falta? Boa vontade. Você já respondeu. Eu atraio haters, viu? Desculpa. É olhar fora da caixinha, né? Fica na zona de conforto ali, o que eles podem fornecer. Então, fica só naquela coisa muito ali... E não olha para fora, né? Então, falta mesmo. E para não dizer, assim, que a gente só critica, a gente abriu no Instituto gratuitamente... alguns workshops, que é assim, quem quiser ter a ajuda dos nossos profissionais, então no mês passado nós tivemos um workshop que era justamente a inclusão na prática, dado pela nossa equipe de ABA, de aplicação, de análise do comportamento aplicada. Foi muito legal, foi um sucesso, muitos profissionais de escola se inscreveram, foi super bacana. E esse mês aqui a gente tem com os psicopedagogos. Então, assim, como eu não consigo, né, ter todas as crianças atendidas no instituto, até porque tem questões financeiras e de convênio, a gente dá um pedacinho de uma contribuição, que é levando um pouquinho assim, olha, você quer ver como a gente faz? A gente não é perfeito, mas se o jeitinho que a gente faz contribuir de alguma forma, a gente está aqui. Então, o nosso movimento é talvez ajudar a qualificar as pessoas das escolas que estejam interessadas em aprender um pouquinho mais, porque a gente sabe que também, às vezes a direção, coordenação e etc., é uma barreira, mas às vezes o profissional que está ali lidando com a criança no dia a dia não sabe o que fazer, às vezes tem vontade de saber o que fazer. É muito legal esse projeto de vocês, né? Bem bacana. E para os pais, assim, vocês têm alguma coisa? Ainda não? Então, para os pais, a gente está um pouco mais restrito porque a gente dá o suporte para os pais hoje da clínica. Então, a gente faz a orientação parental, a gente faz, a gente tem o Clinic Day, né? Que eles vão até a clínica para... a gente acabou de implementar, porque era uma coisa que a gente sentia necessidade. Porque ainda é um processo que as crianças, elas na clínica, elas funcionam bem, né? E aí, depois, em casa, elas não conseguem generalizar. Então, a gente precisa chegar num ponto que elas generalizem. Tudo que ela aprende, as habilidades que ela aprende na clínica, tem que sair dos muros da clínica, tem que funcionar em casa.
Mas aí tem uma dificuldade dos pais fazerem acontecer em casa. Eles precisam estar muito próximo desse processo terapêutico para que a gente consiga ampliar isso. Então, o que a gente faz? A gente faz, além da orientação parental, a gente acabou de implementar o dia deles irem na clínica para olhar, né, como que a gente faz. Demais, né? Que bacana. E a clínica é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer uma estrutura física, né? Muito, muito bacana, muito legal. O projeto de vocês. Nosso tempo tá chegando ao fim, aquele momento que a gente fala assim, mas fica com aquela sensação de gostinho, de quero mais, e até convido para você, se tem uma dúvida pontual e gostaria, já deixa aqui nos comentários, tá bom? As meninas aqui, seja a Andréia e a Gabi, que são as pessoas que vão falar com propriedade, elas vão responder para vocês aqui nos comentários, tá? Ou quer mandar alguma coisa mais específica, o GC delas passaram aqui, você vai lá no Instagram, que tenho certeza. Fala que você viu o episódio aqui do Acordo Saúde, tá bom? E coloca lá que elas vão prontamente falar com você. Mas antes eu queria que vocês falassem como é que a gente pode preparar o caminho para uma vida adulta com mais autonomia e dignidade para pessoas autistas. Ensinando habilidades, com certeza. Pensando justamente que um dos maiores prejuízos do autista é realmente essa habilidade social, a gente tem que ensinar habilidades para ele. Então, primeiro, né, entendendo essas dificuldades, isso é muito importante, entender que ele vai ter seus limites, vai ter suas dificuldades e que a gente tem que fazer uma rede de apoio que incentive ele, que compreenda, mas que incentive ele também a ter uma aquisição de habilidades. Então, aprender ali processos sociais, aprender a ter uma boa conversa, aprender a conseguir ter uma troca, aprender a trabalhar ali movimentos de reciprocidade social. Então, isso é muito importante, dar ensino de habilidades tanto para criança, adolescente e adultos. Tanto que, às vezes, os adultos, quando vai buscar o diagnóstico, é porque um dos maiores prejuízos é eu não me socializo de forma nenhuma. E aí você vai ver, tem dificuldade desde lá de pititico, mas acaba sendo, não, tudo bem, tá lá, tá quietinho, deixa lá. Né? Então, a gente tem que ver, nós somos seres sociais, então a gente precisa trabalhar isso, porque se não desenvolve isso, conforme vai crescendo, vai gerando problemas emocionais. Então, na vida adulta, onde chega tendo problemas ali emocionais que afetam realmente a forma que ele vai se sentir também perante a sociedade, sabe? Então, realmente, acolher e ensinar habilidades, isso é muito importante. Eu complementaria naquele papo de mãe, né? Dizendo assim, não coloca o teu filho numa redoma, porque é natural que às vezes a gente sinta medo, né? De sair com a nossa criança, porque ela pode ter algum disruptivo, algum problema de comportamento. É natural que a gente tema o julgamento dos outros, porque as pessoas podem achar que o seu filho só é birrento. Então, a gente tende a colocar o nosso filho numa redoma. Você não sai, você não viaja, você não vai num shopping, num restaurante, ou sei lá, onde você quiser estar com a sua criança, porque ela vai ter problema de comportamento. A gente precisa, com responsabilidade, dar essa exposição. Não quero dizer que a gente tem que expor a criança onde ela se sinta extremamente desconfortável, mas a gente tem que levar a nossa criança onde a gente sinta no coração que ela deve estar. Sem medo de julgamento. Se a gente não tiver esse medo de julgamento, a gente vai ensinar à sociedade que é importante ter o respeito, a empatia, para que essa inclusão seja praticada de forma verdadeira. Com certeza. E que mensagem que vocês deixam para as famílias que estão começando agora essa jornada, com muitas vezes cheias de dúvida ou medo? Primeiro de tudo, o diagnóstico, ele liberta. Acho que isso é o mais importante. O diagnóstico não é rótulo, não é para deixar você ali preso a nada, mas é para você entender e você conseguir seguir e traçar um plano futuro melhor. Então, começar a partir daí. O diagnóstico liberta. Por mais que venha muitos medos, muitos receios, muitas preocupações, mas sendo bem amparado, tendo um acompanhamento, vai conseguir alcançar um bom desenvolvimento, com certeza. Eu também acho que o diagnóstico é uma ponte, que ele liberta, e a gente tem que ter um período de aceitação, né? Então, aceitar a condição especial que foi dada aqui pra gente nessa jornada, nesse destino, ter muito amor, muito carinho,
pela nossa criança e por nós mesmos, né? Cuidar do nosso filho e se cuidar para que a gente consiga ir nesse processo de desenvolvimento da criança e da gente mesmo enquanto família, porque existem muitas famílias que elas não conseguem ficar juntas como família por conta do diagnóstico, né? Então é muito importante ter muita paciência na jornada, procurar muito conhecimento, se acolher para poder realmente ter um caminho de desenvolvimento nessa jornada diferente, atípica. Eu espero que você, que ficou com a gente aqui até agora, tenha gostado desse bate-papo de forma leve e esclarecedora, né? Então, Gabriela Vaz, muito obrigada por estar com a gente. Obrigada a vocês. Andréia Alves, muito obrigada por trazer o Instituto Paulinho Reis aí para dar todo esse suporte para as pessoas daqui de Atibaia e região, mais do que necessário. Senhora Paula Romano, algum recado com relação ao portal Atibaia Health? Alguma novidade, alguma convocação para os profissionais aderirem ao projeto e fazer parte deste portal aí que está apenas começando? É isso aí, portal no ar, acessem para buscar médicos, profissionais de saúde, notícias de saúde da cidade, notícias de saúde em geral e os nossos episódios aqui no podcast, né? Então, cada vez melhores. O Acordo Saúde, juntamente com o portal Atibaia Health, oferecendo o melhor para a saúde da sua família e a sua, claro, de forma ampla. Querem dar mais algum recado? Beijo, abraço, o espaço é de vocês. Bom, gente, eu queria, assim, deixar essa mensagem mesmo, né? Pra gente poder criar ambientes que acolhem, que incluam. Estou muito grata, né, de ter feito parte desse bate-papo aqui, mas muito grata por Atibaia estar acolhendo, né, a nós, ao Instituto, aos profissionais, pra gente estar conseguindo fazer esse grande movimento. Então, muito obrigada, gratidão aí para quem assiste, para quem quiser deixar as mensagens e para vocês, meninas, muito obrigada. Obrigada a vocês. A Gabi Obrigada pela a posição vocês. profissional, a Andréia pela posição de mãe, né? Muito bacana, de proprietária. Obrigada. Obrigada também. Obrigada. Eu agradeço vocês, agradeço você, senhora Paulitia. Obrigada mais uma vez. Você que chegou até aqui, não esquece, por gentileza, de se inscrever, deixar aquele like maroto, tá bom? E vai dar aquele clique no portal Atibaia Health. Vamos aumentar aí o número de clique mensal no site. Mostrar aí para os profissionais que quem não tá dentro tá perdendo tempo. Bom, obrigado, senhor Murilo, diretor. E, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.